A Igreja das Fronteiras, no centro do Recife, onde funciona atualmente o Instituto Dom Helder Câmara, nos lembra ainda hoje uma face cruel da ditadura militar no Brasil: a censura. Neste quarto simples ao lado da igreja viveu Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife entre 1964 e 1985. Apesar do cargo, Dom Helder foi impedido de se pronunciar na imprensa e se tornou um símbolo da censura imposta pelos militares. O nome dele não podia nem ser mencionado pelos meios de comunicação. Dom Helder era um homem que profundamente tinha um pensamento social e de entender que os pobres precisavam ter vez, precisavam ter voz, precisavam se reunir. Aí ele cria um encontro de irmãos, né, que eram as SEBs daqui do Recife. Ele dá apoio à pastoral de agrária, à pastoral do meio do trabalho. Então, esse negócio era como se fosse uma atitude subversiva. Crítico do regime militar, Dom Helder passou então a viajar pelo mundo e, através de suas palestras e conferências, torna-se a primeira liderança religiosa a denunciar as torturas que aconteciam no Brasil. Dom Helder vai, em maio de 1970, para fazer uma palestra em Paris. Inicialmente seria um local para 2.000 pessoas. Diante da procura, foi transferido para um ginásio com capacidade para 10.000 pessoas ou mais. E lotou. E Dom Helder, então, faz uma palestra, quaisquer que sejam as consequências, onde ele, pela primeira vez, denuncia a tortura no Brasil. E aí ele passa a ser perseguido também por pessoas que se identificavam com o regime militar, que eram como grupos armados ou não, mas como o tipo que vivia aqui no Recife, o CCC, que era o Comando de Calças Comunista, que aqui, nessa parede do quarto dele, pintou, metralhou mais de uma vez, e pichou, etc., como forma de intimidação a Dom Helder Câmara. O nosso muro amanheceu lindamente pintado de vermelho, parecia sangue. Dizem que houve tiros para o ar e há uns 2 ou 3 sinais de bala na parede. Graças a Deus, os nossos não deram o mínimo de atenção. A censura não tentou calar apenas Dom Helder. A partir de 1968, com o Ato Institucional de número 5, o AI-5, o regime militar endureceu ainda mais e instituiu a censura prévia na imprensa e em produções culturais. E não era fácil a vida dos editores, uma vez que basicamente em cada redação você tinha sempre um olheiro, um funcionário do Estado que estava ostensivamente dizendo isso é publicável, isso não é publicável. CCA, os movimentos sociais, CCA intelectuais, é fundamental para que o regime implante o pensamento único, que no fundo uma ditadura só se permanece no poder se ela estabelecer o pensamento único. Somente no final dos anos 70, o Jornal do Brasil publica uma entrevista com Dom Helder. A publicação se tornou um marco do abrandamento da censura. O Brasil ainda, de certa maneira, está sob a ditadura, uma vez que nenhum dos torturadores foi preso, nenhum dos torturadores foi acusado de coisa nenhuma. Estão soltos por aí, né? E a qualquer momento podem voltar, né? Não é à toa que nós tivemos um presidente da República cujo herói principal foi um dos maiores torturadores desse país, né? Quer dizer, e as pessoas nem se percebem desse assunto, né? Desse problema. A gente sabe que se houver um período qualquer de não democracia aqui no Brasil, a imprensa vai ser a primeira a ser censurada, né? Então é sempre bom, quando a gente fala democracia, a defesa da democracia é a defesa também da liberdade de imprensa. Nós todos aqui temos o sonho de que um dia a miséria desapareça. Nada de miséria.